Olá, estaremos apresentando nosso jogo feito em Processing 3. O projeto é feito por mim, Márcio Gabriel, e pelo Marcos Vinícius. E a gente vai estar mostrando um pequeno jogo, certo? Feito no Processing 3. E vão estar mostrando como foi feito o código, como foi tudo setado e os métodos. Opa, beleza? Eu sou o Marcos Vinícius, né? Tava fazendo com o Márcio Gabriel aí projeto em Process e o nosso jogo é o Flappy Bird, né? Flappy Bird personalizado aí, no caso, o nosso modelo de personalização foi o modo Devil, bem voltado aí para imagem e tudo mais, né? A gente personalizou da nossa maneira, fez a nossa criatividade. A gente começa o código aí, né? Definindo aí a imagem de fundo do jogo, o tamanho da tela de jogo, definindo o personagem, os obstáculos que vão ter no jogo. No nosso caso foram aí tridentes, né, que a gente usou para estar colocando como obstáculo em vez dos canos, né, como se fosse no famoso Flappy Bird. E o nosso passarinho também é mais personalizado, diferenciado. É, no caso aí também da criação, no começo do código a gente define a gravidade, certo? Declara aí o tridente X e o tridente Y, certo? Para poder depois embaixo lá tá chamando esses métodos para estar colocando no jogo. Aí a gente vai descendo um pouco mais abaixo aqui, a gente começa com a função que escreve a parte principal do jogo, né? Que a gente já chama os métodos criados, no caso. Aí, no caso, o void draw, certo? Seria já toda a parte do desenho, o estado do jogo. Score, boneco, né? Toda essa parte. Aqui a gente embaixo seta o score, né? A pontuação do jogo. Então, dependendo de quantos tridentes você for passando no jogo, é o que vai determinar o passar de fases, o passar de telas e de níveis. É, Logo abaixo também a gente já define a tela de início do jogo, né? Então, no caso, é o Demon Bridge, Demon Bird, né? No caso, nosso, o clique para voltar, né? No caso, essa parte de início da tela inicial do jogo, você clica para jogar, para voltar e tudo mais. É, Logo abaixo a gente vai setar o tridente, certo? O tridente ele tem um cálculo específico da área em que o boneco, né, no caso o personagem, vai poder passar no meio dos dois. Então, no caso ali, a gente está setando o tridente e dando esse cálculo para ele, certo? No caso, como ali o tri-x, né, e o tri-y, em menos 200 e 2, no caso, valores em pixels, para estar fazendo a separação do espaço em que o personagem irá passar e poder estar fazendo essa parte. Um pouco mais abaixo também do boneco, né? Certo? Ali ele mostra também um texto de you lose, né? Quando você perde e acaba tendo contato com o obstáculo que está fora daquela área safe, né? Safety area, né? A área de segurança, a área que você pode passar com o boneco. Então, quando você bate no obstáculo, ele dá a mensagem you lose. Um pouco mais abaixo, a gente vai setar a imagem do personagem, certo? Então, a imagem do personagem, a gente vai ter ali a mistura do boneco com a gravidade, né? Com a velocidade de gravidade. Então, a gente vai dar um movimento pro boneco, né? Pro personagem. Então, tanto que ele vai para cima e o tanto que ele cai. Sim, os métodos eles foram divididos aqui, eles não estão em ordem. A ordem dos métodos vai ser definida pelo void draw, no caso, que é a função principal e que escreve o jogo. A gente já começa primeiro com a função do start screen, certo? Ele vai estar dentro do void draw, ele vai ler se o estado do jogo ele é igual a -1. No caso, quando a gente declara o estado do jogo, a gente já declara como -1, certo? Porque o jogo não foi iniciado. Então, se o jogo não foi iniciado, ele vai chamar o método que a gente criou, que chama Start Screen, que é o que começa a imagem. No Start Screen você pode ver aqui como foi definido. Ele basicamente chama a imagem e o background, define no 00, no ponto central, que vai ser o background. Vai ter um texto escrito Demon Bird de 40% e o clique para começar. Quando
quando ele lê o mouse sendo clicado, o boneco vai iniciar no meio a parte Y, o eixo Y do boneco vai ser o tamanho do boneco dividido por 2. No caso, é o tamanho da tela dividido por 2. Ou seja, ele vai começar na parte central e o estado do jogo vai mudar para 0. Ou seja, a variável do estado do jogo vira 0. Então, quando você volta no void draw, ele vai reler aqui de novo e vai ver que se não é -1, quer dizer que o estado do jogo é 0. Então, ele começa os métodos do jogo, que ele vai setar o background, certo? Vamos lá para a função do background, que é a última, que é basicamente pegar a imagem do background, do eixo X, do eixo Y, a imagem do background, eixo X. Esse daqui é o tamanho, certo? É o eixo X mais o tamanho do eixo Y. No caso, é porque a imagem ela pode ir se movendo também na tela. Então você vai ver que vai ser o background menos menos, ou seja, é um background menos o -1 cada vez que vai lendo essa função. Porque aí o background ele vai andando junto com a imagem e ele vai indo para o lado. Então esse background ele é movível no caso do nosso jogo. Ele vai se movimentando no caso desse jogo. Então, por Ele é o isso controle do jogo, né? também, mas ele é basicamente a nossa sensação de velocidade. Aí aqui ele vai ler se o BX for menor ou menos que o BG de movimento, aí BGX é igual a 0, certo? O movimento em X vai ser 0. Mas no caso ele vai estar sempre se movendo nesse -1. Ah, vamos voltar agora para o void draw. E aqui a gente seta os tridentes. Os tridentes são um obstáculo, antes da gente mostrar na tela, do nosso jogo. E o nosso tridente foi definido por um laço, que vai estar sempre carregando essa imagem, e no background ele vai estar se movendo com esse background, certo? E esse 600 é o espaço entre um tridente e outro, porque a gente vai estar carregando duas imagens, que vai ser o tridente em cima, que é o tri-C que a gente definiu, lá nas variáveis, e o tridente baixo, certo? E no caso, os dois vão estar na mesma posição em X, só que não em Y, porque você tem que ter um espaço entre os dois, certo? Então, para ter esse espaço para o pássaro passar no meio, a gente definiu como aproximadamente uns 600 pixels. Definiu como 600, eu não lembro se agora é pixels, mas isso não importa. A gente definiu como 600, que é um espaço suficiente para o pássaro passar. A área de segurança. O safe zone dele. Porque no caso, nesse jogo, ele é definido mais como a zona de colisão é definido como colisão entre imagens, em aspas. Verificando se uma imagem está próxima da outra ou não, ou se está na zona da outra, certo? Então é basicamente isso. Os tridentes eles vão se movendo, então junto com a tela também, e vai ter um espaçamento entre os tridentes, etc. E aqui vai estar se o boneco vai passando os tridentes, vai adicionando mais, que é mais um no score cada vez que vai passando a safe zone do boneco, certo? Caso você encoste no boneco, certo? Ele vai fazendo vários testes, se você está no eixo X ou no eixo Y da sua imagem, ou seja, se a imagem do boneco que a gente colocou, junto com a imagem do tridente, se eles estão encostando uma na outra. No caso, se elas estiverem encostando uma outra, que seria a sensação de colisão, o estado do jogo vira 1, que é quando você perde. Então o jogo ele fecha e acaba a operação. No caso do Processing 3, acaba a operação. Vamos só voltar aqui, terminar rápido que já está quase dando 10 minutos a apresentação. Quando a gente retorna tem o score, que foi demonstrado ali que ele soma mais no método do score. E o boneco, só para ver como é carregado esse boneco. O boneco tem que ser a última operação a ser chamada, porque ele tem que ser a imagem principal. Então no Processing ele lê a última função como a função principal, dada para avaliar. Ou seja, o boneco tem que ser o último a ser chamado para não ter qualquer tipo de bug ou interferência em questão da colisão das imagens. Então o boneco aqui
A gente chama o boneco, posição dele em X, em Y, e a gente define a velocidade do boneco no eixo Y, porque no caso o nosso boneco ele só se move para cima ou para baixo, e o que move ele para os lados, no caso, é o próprio background. Então, para cima e para baixo vai ser definido pelo boneco em Y, mais o velo em Y que a gente setou lá no início. E o velo em Y, ele vai receber o próprio velo em Y dele, mais a gravidade. A gravidade a gente definiu como 1. No caso, se é 1, quer dizer que está caindo 1 pixel para baixo em tantos milissegundos, no caso do processing. Ah, Aí, cada vez que esse método for chamado lá na draw, ele vai estar, essa gravidade que a gente definiu e esse velo y, ele é definido na função mouse pressed, que é cada vez que a gente pressiona o mouse, a gente faz o velo y ser igual a menos 13, ou seja, ele sobe para cima da tela. Então, cada vez que você clica o mouse, como a gente já vai abrir o jogo para ver, ele vai subir menos 13 e a gravidade vai descer ele em 1. Então, a gravidade sempre vai estar jogando ele para baixo. Mas quando a gente clica o mouse, o velo y vai ser somado ao menos 13 mais 1 da gravidade. Então, ele vai subir menos 12, certo? Então, tá aqui, vou apresentar o jogo agora. Aqui é a tela setada, Demon Bird, click to begin. E aqui você vê que o passarinho ele tá caindo, né? E se a gente clicar mais rápido, quer dizer que mais vezes o menos 3 é somado ao mais 1 da gravidade. Aqui teve a colisão, já a primeira sensação é que a imagem a gente não editou perfeitamente, mas você pode ver que a imagem teve colisão. Ou seja, uma imagem foi analisada que tocou na outra dentro do espaço de 600 que a gente fez. Isso Já saiu da área segura. Isso saiu da área segura. Só mostrar aqui o mais 600 novamente para lembrar da área segura. Lembrando que o passarinho tem aproximadamente os 85 para cima de altura, se não me engano, ou 30. Então ele tem uma safe zone muito boa para passar. Tentar passar uns dois para ver o score mudar ali. Subindo no jogo. Ó, deu 1 ali no score. Deu 3. E perdi esse daqui. Aqui é uma falsa percepção. No caso, a nossa imagem ela é um retângulo, né? Então, já que a gente não editou perfeito para ser o tamanho do passarinho, que seria o hitbox, ou o tamanho da imagem, ele foi resetado num retângulo. A imagem é um retângulo, mas o fundo dela é transparente, certo? Então, no caso, é uma área enquadrada aqui, que toca nessa área enquadrada do tridente também, e faz a zona de colisão. Ou seja, aqui eu tive toque de pontinha em pontinha no nosso obstáculo. Então, no caso aqui, a gente perdeu. E aqui, ele dá o you lose e nosso jogo é basicamente isso. É um Flappy Bird que vai se acumulando os obstáculos e o score. Então, é um Demon Bird. Esse é o nosso jogo. É isso.